Lição de segunda-feira, Ascensão do Mal. Eu acho que o título melhor para o dia de hoje seria Ascensão e Queda do Mal. Acho que ficaria um pouco mais completo, beleza? Você vai entender porque que eu estou querendo falar sobre isso. Olha só, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, a gente percebe que um poder político-religioso, ele toma parte no mundo inteiro. Isso aconteceu quando o Império Romano, ele ficava em Roma e ele foi transferido para Constantinopla. E ao fazer essa transferência, criou-se um vácuo muito grande de liderança política ali em Roma. Ali em Roma já existia um cardeal, uma pessoa responsável pela Igreja Católica naquela região, da mesma forma como existia em vários outros lugares do Império. Mas, agora, com o aval do próprio imperador romano, este bispo de Roma se transformou no grande líder da igreja em toda a região, grande império, em todo o mundo daquela ocasião. E isso está sendo predito pela Bíblia, mas também diz assim, olha, ele vai reinar durante um tempo. E quando a gente olha para a Bíblia, tem uma marcação de tempo chamado 42 meses ou 1260 dias, que é basicamente a mesma coisa. Então, deixa eu falar para você um pouquinho sobre o período em que esse poder político e religioso esteve sobre toda a terra. Livro que eu já recomendei para você, ontem inclusive, O Grande Conflito, página 30. Olha só, mas o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. As escrituras eram praticamente desconhecidas. Os líderes papais odiavam a luz que revelaria seus pecados. Como foi removida a lei de Deus, o padrão de justiça, vícios, eram praticados sem restrições. Os palácios dos papas e dos líderes da igreja eram um cenário de vil imoralidade. Vem colocando aqui uma série de coisas sobre como que era essa liderança política e religiosa durante esses 1260 anos. E veja, eu repito e gosto de falar isso, né? Nós não estamos falando mal necessariamente de pessoas, ok? Mas nós estamos falando, na verdade, de um movimento. E esse movimento está muito claro na Bíblia, que é um movimento que não é um movimento certo. É um movimento que foi lá, pegou as verdades de Deus e transformou seu bel prazer. Isso daqui aconteceu desses 1260 anos. Só que quando a gente vai agora na página 115 do nosso livro Grande Conflito, diz assim, ó, os 42 meses e 1260 dias são a mesma coisa, correspondendo ao período em que Roma oprimia a Igreja de Cristo. Os 1260 anos começaram em 538 e terminaram em 1798. Na ocasião, o exército francês prendeu o Papa e este morreu no exílio. Desde então, a hierarquia papal nunca mais conseguiu exercer o poder que tinha antes. Então a Bíblia fala assim, vai ter um poder político e religioso. Teve. A Bíblia fala assim, ó, vai ter início e vai ter fim esse período. Teve. Só que a Bíblia fala agora o seguinte, esse poder, ele vai voltar nos últimos dias. Ele vai voltar nos últimos dias. Se tudo que estava predito aconteceu, por que o que está predito agora para os últimos dias dessa história não vai acontecer? Então, esse poder político e religioso, ele voltará muito poderoso para poder agora, mais uma vez, impor a sua vontade e perseguir quem não aceita o seu poder. Amanhã a gente continua.